Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pela banca Instituto Referência, que pode estar organizando seu concurso, para que você conheça o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela. Além disso, também disponibilizo para a venda alguns simulados com questões autorais de português, com assuntos recorrentes em concurso público e também um curso básico de redação, entre outros simulados, tá? Então os links estarão presentes na descrição deste vídeo, beleza? Então, para você ficar por dentro, tanto de lançamento de vídeo quanto de material para venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos iniciar o nosso simulado com questões de português elaboradas pelo Instituto Referência, questões de nível superior, somente questões de 2023, questões recentes. Se você vai tentar para um cargo de nível médio, vale a pena você assistir esse vídeo, tá? Porque se você consegue fazer questões de nível superior, você está mais do que bem preparado para poder, né, fazer questões de nível médio. Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: que opção preenche adequadamente os seguintes espaços em branco? No norte do Quênia, há escassez de água. Por isso, mulheres gabras levam horas para carregar pesados galões de água. Quem sabe daqui a alguns anos essa situação possa ser diferente. Mas há muito tempo essa história vem se repetindo. Perceba que o primeiro espaço ele é preenchido pelo A de existir. No norte do Quênia há escassez de água. Existe escassez de água. É o A de existir. Então é o A com H. O segundo espaço nós temos a seguinte situação. Quem sabe daqui a alguns anos? Então está projetando, é algo para o futuro. É um A que indica futuro, tempo futuro. Portanto, esse A, ele é o A sem acento e sem H. Mas há muito tempo essa história vem se repetindo. Então, esse A indica tempo decorrido, tempo passado. Não é uma coisa de agora, é uma coisa de que faz tempo que isso vem se repetindo. Então, esse A é um A com H e com acento. Logo, a letra D é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: assinale a opção em que uma das palavras acentuadas graficamente não deveria estar acentuada em razão de mudança das regras de acentuação no novo acordo ortográfico. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Num ato heróico, aquele homem salvou a vida de 6 pessoas numa tragédia. Percebo que heróico está acentuado. E por um bom tempo, de fato, heróico era acentuado. Porque nós acentuávamos, né, os ditongos abertos terminados em ei e também terminados em oi de sílabas tônicas de palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, que é o caso de heróico, né? Porque nós temos como sílaba tônica o roi, que é a penúltima sílaba. Então, seguindo essa regra, heróico seria acentuado. No entanto, a reforma ortográfica, ela aboliu essa acentuação. Aboliu somente de palavras paroxítonas. Por isso que ideia também não é mais acentuada. Mas só aboliu das paroxítonas. As oxítonas terminadas com ditongo tônico aberto, elas continuaram recebendo o acento agudo, tá? Como, por exemplo, chapéu. Chapéu tem acento. Termina, né? É oxítona porque a última sílaba é tônica e termina com ditongo aberto, seguido de S. Então, de cara, a gente já encontrou nossa resposta, né, como sendo a letra A, porque o heróico não deveria estar acentuado, né, já que teve essa reforma ortográfica. Vamos passar o olho rapidamente nas outras alternativas, sabendo que elas estão corretas, tá? O Guaraná ali melando o chão, melando minha mão, eu procurando um pedaço de pano para limpar o estrago e, ao mesmo tempo, derramando lágrimas como se estivesse vivendo uma tragédia. Guaraná está corretamente acentuado, tá? Guaraná é uma oxítona terminada em A. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ENS, então tá correto. Nós temos também aqui lágrimas, é uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. E nós temos tragédia, que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? O IA, que é um ditongo crescente, ou uma proparoxítona acidental que nós falamos, e nesse caso é acentuada. Letra C. Aqui você encontra uma enorme variedade de papéis coloridos, perolizados, metalizados, texturizados, decorados e muito mais. Bom, papéis é uma oxítona, né, já que a última sílaba é tônica, terminada em ditongo aberto. É a mesma situação do chapéu, que eu chamei atenção para vocês, que eu falei que a reforma ortográfica, ela eliminou a acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo aberto.
mas não das oxítonas, já que, ó, nós temos aqui um exemplo, papéis. Papéis é terminado em ditongo aberto, terminado em EI seguido de S, né? ES. Então, por esse motivo, é acentuado. E letra D, não consigo pôr o livro na estante, terei que deixá-lo aqui na mesa. Gente, perceba que esse por, ele deveria estar acentuado, porque é um caso de acento diferencial. Ele não é um por de preposição, ele é um por de você colocar o livro na estante. É no sentido de ação, é no sentido de verbo. Então esse por deveria ganhar, né, um acento circunflexo diferencial, e ele não está com esse acento circunflexo diferencial na alternativa. Ah, mas então a letra D não deveria estar errada? Aí é uma questão de você interpretar o enunciado da questão. O enunciado está pedindo a alternativa que contém uma das palavras acentuadas que não deveria estar acentuada por conta da mudança nas regras de acentuação do novo acordo ortográfico. É uma questão maldosa porque nós tivemos algumas alterações em relação ao acento diferencial pelo novo acordo ortográfico. Tá? Algumas palavras, alguns termos, eles perderam esse acento diferencial. Como, por exemplo, o verbo para de fazer isso comigo. Esse para é um verbo, ele não é um para de preposição, mas ele perdeu o acento diferencial. No entanto, o por não perdeu o acento diferencial. Como ele não perdeu, ele não está contemplado aqui na situação solicitada pela questão, tá? Por isso que a letra D, embora ela apresente um erro, porque o por deveria estar com acento circunflexo, não é o erro que foi solicitado, né, pelo enunciado. Então, a letra D está ok em termos de enunciado, não está ok em termos de ortografia. E para fechar, temos também o deixá-lo, né? O deixá-lo, nós temos uma oxítona, porque a última sílaba é tônica, terminada em A, e nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Tá? Então tá ok. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: acerca das formas verbais empregadas no texto, não é correto o que se dizem. Bom, nós temos um cartaz que fala: não desvie o olhar. Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. Procure o conselho tutelar ou disque 100. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. A forma verbal empregada em não desvie o olhar denota que uma ação ainda não realizada é concebida como dependente de outra. Como o enunciado está pedindo para a gente analisar a questão das formas verbais, nós temos que nos atentar aqui à questão do verbo. Não desvie o olhar. Percebam que o verbo desviar está conjugado no imperativo. O imperativo exprime o quê? Exprime ordem, né? Exprime conselho. Nesse caso, não desvie o olhar. É uma ordem. No caso aqui é o imperativo negativo, né? Na terceira pessoa. E o imperativo, ele não tem essa característica de condicionar uma ação a outra, uma questão a outra. Não tem. Ele, por si só, ele passa uma mensagem. Diferente do subjuntivo, que exprime essa possibilidade e acaba condicionando uma ação a outra. Por exemplo, se você não estudar, você não passará na prova. Então, passar na prova, para que ele passe na prova, a condição é que ele estude. Então, a letra A está errada e é a nossa resposta, porque ele está pedindo, né, a alternativa incorreta. Letra B. Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. As formas verbais foram empregadas com o intuito de exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelos verbos. Exortar é a mesma coisa que convencer, induzir, fazer você acreditar naquilo. Como nós temos aqui, né, a oração no imperativo, né, dando essa ideia de ordem, né, de apelo, nós temos uma situação de fato em que você tem como ideia convencer, né? Tem como ideia induzir alguém a fazer aquilo, recomendar, né? Dar uma ordem para alguém. Então a letra B está correta. Letra C, todas as formas verbais estão na terceira pessoa do singular. Sim, ó, fique, ele fique, terceira pessoa do singular. Denuncie, ele denuncie ou ela denuncie. Procure, proteja, disque, tá tudo na terceira pessoa do singular. Letra D. O modo em que se encontram as formas verbais enunciadas no tempo presente, mas na realidade tem valor de um futuro. Bom, são verbos que eles estão no presente, de fato, mas se a gente conseguir colocar num outro contexto, a gente consegue encontrar essa ideia de futuro. Por exemplo, desejo que você denuncie
essa situação. Então, percebo que nesse caso exprime uma ideia de futuro, tá? Então, a letra D também está correta. Vamos para a penúltima questão, que traz um poema de Manuel Bandeira, Momento num Café. Vamos direto ao enunciado, que diz o seguinte: o elemento coesivo, no entanto, carrega com relação à estrofe anterior uma ideia de... Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto, distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Bom, é um poema que ele traz uma reflexão em relação à morte e à vida. Então, enquanto a maioria das pessoas que estavam naquele enterro, elas estavam ali distraídas, elas estavam muito mais preocupadas com as suas questões, né, questões do cotidiano, e não estavam de fato percebendo a profundidade daquela situação. Perceba que ele coloca que tirar o chapéu maquinalmente, né, em saudação ao morto, são atitudes mecânicas, são atitudes já quase que involuntárias e de pouca reflexão em relação àquele momento, em relação à simbologia daquele momento. Porém, ele coloca que um indivíduo, no entanto, ele se destaca, ele tem uma atitude diferente. Ele acaba fazendo ali um gesto largo e demorado, ou seja, ele reflete sobre aquela situação, ele compreende a essência da vida ali. Ele reconhece que a vida ela é muito feroz, ela é muito agitada e muitas vezes o que realmente importa é perdido. E que, na verdade, a morte é nada mais do que a libertação dessa prisão que é a vida, que é você ser aprisionado a questões materiais, por exemplo. Então, no entanto, ele passa uma ideia de adversidade em relação à estrofe anterior, né? De contradizer aquela estrofe, de contradizer aquela atitude tão mecanizada, né? De dar mais importância ao cotidiano do que, de fato, você se aprofundar, você refletir sobre o que importa realmente. Tá? Então, nós temos uma ideia de adversidade. A letra A é a nossa resposta. E vamos para a última questão, que diz o seguinte: complete as frases com a grafia correta das palavras e em seguida indique a opção certa. A primeira palavra, ela varia entre diligente ou dirigente, tá? Então, diligente é aquela pessoa que faz as coisas rapidamente, né? Muito responsável, também muito cuidadoso, muito ligeiro. Já o dirigente é a pessoa que dirige alguma coisa, né? Que gerencia alguma coisa, que conduz alguma ação, algum negócio, por exemplo, administra algum negócio. Como aqui nós estamos falando de uma empresa, o que melhor cabe é o dirigente da empresa, é quem está à frente daquela empresa. Então, o dirigente da empresa não quis prestar esclarecimentos sobre a situação. É preciso correr, o perigo é... Aí nós temos iminente ou eminente. Iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Já eminente faz referência a algo elevado, algo superior, algo importante. Nesse caso, ele alerta, é preciso correr. Por quê? Porque o perigo está prestes a acontecer, ele está iminente, ele está na iminência de acontecer. Então, o perigo é iminente com I. Não há motivo para corrigir o que foi dito. Por isso, ratifico ou retifico tudo que já falei sobre o assunto. Você ratificar é você concordar com alguma coisa. É você assinar embaixo sobre alguma coisa. Você retificar é você corrigir alguma coisa. Retificar, esse E, lembra o quê? Lembra erro. Então, retificar é você consertar alguma coisa. Ratificar é você concordar com alguma coisa. Como ele fala, não há motivo para corrigir o que foi dito. Por isso, você vai o quê? Você vai ratificar, você vai assinar embaixo. Portanto, por isso, ratifico tudo que já falei sobre o assunto. Tá? Então, nós temos aqui a letra B como sendo a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras, playlists de legislação educacional para a galera da educação, playlists de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, playlist de noções de administração pública, entre tantas outras, tá? Então explore, estude bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos, eu vejo vocês nos próximos vídeos.